O Papo VIP de hoje continua debatendo o tema suicídio dentro da campanha Setembro Amarelo e a gente recebe o psicólogo Kate Boy Jr. para a gente bater um papo sobre esse assunto. Tudo bem, Kate? Tudo bem, Felipe. Primeira coisa que a gente tem que discutir é a questão do tabu em cima do suicídio. Muita gente não gosta da palavra, não gosta que toque no assunto, mas pelos números e pela situação que a gente vê hoje no mundo, o tema suicídio precisa ser discutido, o tabu precisa ser quebrado, não é? Sem dúvida nenhuma. Hoje no Brasil, há em torno de 11.400 pessoas que são vítimas, né, do suicídio. E a gente, né, vive uma sociedade cristã, religiosa, onde se prega um ideal de felicidade, onde temos a obrigação de sermos felizes. E quando há um desfecho, quando o suicídio, o sofrimento tem como desfecho um suicídio, há uma sensação de uma impotência, onde não se conseguiu transmitir esse ideal de felicidade, né? Então, assim, ainda é muito difícil aceitar o sofrimento do outro, onde o sujeito que externaliza uma depressão, uma ansiedade, uma psicopatologia, esse sujeito é tido como frágil, como fraco. A gente está batendo muito aqui a questão dos números. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. E duas doenças, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, estão ligadas aos principais índices, que é a depressão e a ansiedade. Depressão a gente ouviu muito durante muito tempo, que é o mal do século, que era o mal do século. Só que hoje a ansiedade também está no páreo aí como campeã aí nessa questão. Como identificar, como é que a gente consegue perceber quando uma pessoa está com depressão, quando a pessoa está ansiosa ao extremo? Bom, a depressão, né, sinaliza assim, com uma certa apatia, uma anedonia, né, que é uma dificuldade em sentir prazer, uma dificuldade em ter motivação, né, nas coisas do dia a dia, uma ausência de apetite, né, a falta de apetite, alterações no sono. E a ansiedade a gente percebe como uma aceleração assim, né, de um medo, uma previsão, uma crença às vezes falsa de algo que possivelmente daria errado no futuro, onde se paralisa o sujeito de alguma forma. Assim. Por vezes a ansiedade, o medo, ele é confundido, né? O medo você consegue nomear o objeto que você tem medo, a ansiedade você não consegue nomear esse objeto. Então o sujeito projeta num futuro, numa possibilidade de fracasso. Então por vezes assim, ele por esse medo, ele paralisa, ele se sente impossibilitado de exercer suas atividades do dia a dia. Então assim, ele tem taquicardia, sudorese, respiração ofegante e uma inibição que não permite que ele produza o que ele precisa produzir. Assim. Essa depressão, a ansiedade, às vezes pode paralisar a pessoa. Pode paralisar o sujeito, assim, né? Como em episódios, né, em paroxismos de fobia, né? Paroxismos de pânico, né? Onde o sujeito sente uma ansiedade, um medo que ele não dá conta, não consegue nomear. E essa situação paralisa esse sujeito, não impede ele, por exemplo, de sair, de ir a um show, de encontrar com os amigos, por medo de que algo possa acontecer. Outra questão interessante, a Organização Mundial da Saúde fala que 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ter sido evitados. E aí passa-se a bola para a família, para os amigos, de tentar identificar o que a psicologia, a psiquiatria chamam de comportamentos suicidas. Que comportamentos são esses? Bom, geralmente o sujeito se isola, né, socialmente, ele tem ideias de ruína, né, de que a vida dele não está dando certo, que as coisas só dão erradas. Ele começa a apresentar os sintomas depressivos, né, aos quais foram citados. Ele começa a deixar de sair, né, e, sobretudo, assim, ele começa a ter uma desesperança. Eu acho que o fenômeno, assim, a sensação que talvez leve o sujeito a cometer um suicídio, a ter um desfecho no suicídio, é uma certa desesperança quanto ao futuro, assim, quanto a sair desse sofrimento.
É lógico que cada caso é um caso, né? Nós somos sujeitos singulares de história, mas é interessante identificar, escutar, estar próximo. A gente tem vivido uma certa fragilidade desses laços sociais. Como, né, eu tinha falado anteriormente, tem um autor, né, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, onde ele vai trazer a concepção dos relacionamentos líquidos, né, que são esses relacionamentos virtuais, com poucos contatos reais assim, com o sujeito. Os famosos 5.000 amigos no Facebook, mas na hora de contar nos dedos os parceiros de verdade. Onde ele pode ter uma troca, onde pode ter um diálogo, praticamente ele não tem, né? Então, assim, as pessoas estão não estão tendo uma troca, não estão dialogando, não estão tendo esse contato humano. Quando a pessoa começa a falar demais nisso, minha vida não tem mais jeito, eu queria sumir, eu queria pegar o mochila e desaparecer, já é a hora, vamos dizer assim, de procurar ajuda profissional, de indicar uma terapia, de procurar um psicólogo para fazer esse tratamento? Bom, escuta, Felipe, eu acho que as pessoas procuram terapia até tarde demais, né? Às vezes elas vivem com uma insatisfação, com uma angústia, que está sinalizando para elas compartilharem, para elas darem significado a esse sentimento, né? A traduzir esses afetos. E às vezes por um preconceito, né? Que tem a figura do psicólogo, a figura do psiquiatra, por uma resistência deixam de procurar ajuda. Sem dúvida, eu acho que esse é um momento que é essencial para procurar ajuda. E dependendo de como for, de como tiver os sintomas, até é necessário entrar com alguma intervenção medicamentosa, além de uma psicoterapia. E muita gente tem realmente esse preconceito. Eu vou lá no psicólogo só para conversar? Eu vou no psiquiatra, o cara vai me passar Gardenal, remédio de doido. E não é assim. A terapia pode ser preventiva, e a consulta do psiquiatra, talvez, de acordo com o nível que a pessoa está, talvez nem é necessária. Justamente, né? Talvez ele vai entrar com um ansiolítico, não sei. Ele vai optar por um psicofármaco muito mais sutil, né? Mas, assim, vai ser uma avaliação desse profissional, né? Desse profissional psiquiatra. E a psicologia, né? O tratamento em psicoterapia, é onde o sujeito vai dar significado a isso que ele está sentindo, né? É onde ele vai conseguir alocar essa angústia, às vezes essa tristeza, em coisas na vida, né, em campos da vida que são realmente importantes para ele e onde realmente ele pode produzir. Às vezes, né, existe um termo psicanálise que a gente chama de sublimação. O sujeito pode transformar uma tristeza, uma raiva, né, ou uma agressividade em algo muito produtivo, como em arte, como na escrita, como, por exemplo, um cara que é muito agressivo e é muito aventureiro ao arriscar em ações da Bolsa de Valores, né? Então, ou no esporte, por exemplo, a gente pode pensar que a ansiedade ela pode encontrar alívio no esporte. Quando um poeta escreve um poema, ele encontra um alívio na sua tristeza. E na terapia é onde o sujeito consegue essas saídas, onde ele consegue ter os seus insights para encontrar esses campos, né? O que todo mundo precisa entender também é que sempre há uma saída, né? Sempre há uma saída. E o tempo impera, né? Então, assim, para aquele sujeito, né, que às vezes está com essa ideação suicida, que tem essa intenção suicida, é interessante pensar que o tempo impera, que as coisas se transformam. A vida é sempre um devir, está sempre em transformação. E é cheia de altos e baixos, né? Exatamente. Tem dia que a gente está muito bem, tem dia que a gente não está muito legal. Eu te queria agradecer pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos e, mais uma vez, reforçar a importância que bater esse papo, falar sobre suicídio é importante para a gente mudar esses números aí que a gente vê que tanto assustam. Quando a gente lê uma pessoa morre a cada 45 minutos no Brasil, é complicado. É muita coisa. Sem dúvida, Felipe, eu que agradeço e sempre procure um psicólogo, um psiquiatra. Estou à disposição. Façam terapia, gente. Eu vou precisar fazer. A situação que eu estou, vou precisar fazer, tá? Gente, obrigado. Eu que agradeço. Portal Mais VIP, notícia para quem quer mais.